Até porque vocês vão ficar surpreendidos, né? Pelo fato dessa palavrinha aparecer só no Evangelho de Marcos. É uma palavra que repete-se 5 vezes e, curiosamente, só Marcos utilizou. Ela foi traduzida em português com 2 termos, que é olhando ao redor. Ou tem tradução, Newton, que diz assim, observando tudo. Depende da tradução. Tendo visto tudo em redor. Tendo visto tudo ao redor. Ficou bem mais longa essa tradução, mas é uma palavra só. É uma palavra só, tipo assim, catartizo. É um termo só, não é a palavra catartizo, tá? Catartizo quer dizer aperfeiçoar. E eu tomei esse termo, eu conheci através de um padre. Olha que coisa, né? Eu fui fazer uma pós-graduação na PUC e o professor era o padre. Não vou falar o nome dele aqui. E depois fomos comer uma pizza. A aula foi aqui em Maringá, inclusive, na PUC de Maringá, e fomos comer uma pizza. E na conversa surgiu essa ideia e ele passou rapidamente pelo termo, contou um pouco do pano de fundo e aquilo me chamou a atenção. Aí sim, eu fui em busca do termo. Ele mesmo não tinha produzido nada sobre isso, lamentavelmente, né? E aí o tempo foi passando e a gente então, quando elaborou o PAN fundamental, entendemos que esse termo tem tudo a ver com pastor. Então a palavra-chave é essa, olhando ao redor. Muito sugestivo, olhando ao redor. E aí vocês observam que tem 2 textos. Tem o texto de Marcos 11:11, que é o primeiro que nós vamos olhar, e tem o texto, que é o principal, que é Marcos 8:22-26. E a ideia que vocês precisam entender é o seguinte, eu vou exemplificar o próprio título, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Promover ou promovendo o quê? Mudanças. É a última frase, correto? Ok. E aí, a ideia é que para você promover mudanças, você necessariamente precisa de uma outra coisa. Você precisa do quê? Você precisa discernir a realidade. Porque se você não discernir a realidade, você não pode promover mudanças. Ok? Agora, para você discernir a realidade, aí sim você precisa olhar ao redor. Olha a lógica do olhar ao redor. Você entendeu? Agora, qual que é a diferença, Gladstone? É que esse olhar ao redor não é o conceito que a gente tem inicialmente. O termo significa mais ou menos assim, ó. Suponhamos que 10 horas da manhã a pessoa está com o rosto virado para lá e olhando naquela direção.
Se você volta 2 horas da tarde, ele está mais ou menos aqui. Ou seja, a mudança é quase imperceptível, porque em 1 segundo, em 1 minuto, você não vê mudança nenhuma no rosto da pessoa. Só depois de 5 horas é que você chega e vê que ele já está aqui. 5 horas da tarde ele vai estar aqui. Ou seja, olhar ao redor é olhar minuciosamente tudo, enxergar tudo. Não é aquele olhar rápido assim. Sabe aquelas pessoas que chegam no lugar e dizem, não, eu já entendi tudo. Ele chega ainda, não, eu já entendi tudo, não entendeu nada. Isso não é olhar ao redor. Ok? Então essa é a ideia e daqui a pouco eu vou ilustrar para vocês. Mas antes, eu queria que vocês abrissem o texto de Marcos 11, por gentileza. Marcos 11, ele não é um texto isolado, Newton, não é. Ele faz parte de uma situação que termina no dia seguinte. Tá? Então dá para vocês perceberem ali, se vocês olharem o texto, especialmente quem está com a Bíblia e não no celular, dá para perceber, porque quando você olha na Bíblia você vê o todo, no celular você só vê o início do capítulo. Jesus entra em Jerusalém, correto? Aí você vai me perguntar, que hora Jesus entrou em Jerusalém? Possivelmente ele entrou nas primeiras horas do dia, tá? Então você pode imaginar que o dia começava às 6 da manhã, então você pode ir num movimento das 6 às 8, às 9 no máximo, nesse período em que ele entrou em Jerusalém. E lembrando, gente, a cidade não era aquela coisa enorme, tipo Campo Mourão, que demora 10 minutos, 15 minutos, meia hora para você chegar na parte central da cidade. A coisa era muito pequena. Era curto o percurso. Então, possivelmente, Jesus chega no templo meia hora depois, vai, exagerando. Ok, então Jesus tem um olhar nesse versículo em 2 perspectivas. Ok? Vamos lá. Que é o que você percebe na letra A. Ok? Então, qual que é a primeira perspectiva? Ela é o que a gente chama de ampla. E esse olhar amplo, essa perspectiva ampla e a perspectiva restrita. O amplo diz respeito ao quê? É o macro. O amplo é o macro. Diz respeito ao olhar para a cidade. Acharam aí? Diz que Jesus... Quem poderia ler, por gentileza? Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Observe vocês na leitura, lendo bem devagarzinho, lendo com as lentes de Marcos. Marcos resume aí um dia inteiro. Dá uma olhada. Isso é bem próprio da Bíblia, né? Ele resume o dia inteiro de Jesus. Ó. Jesus entra em Jerusalém e entra no templo. Então, esse olhar não é só no templo.
Por quê? Porque Mateus, quando vai falar desse episódio, Giovanni, ele vai dizer que Jesus chorou sobre Jerusalém. Lembra? Então, Marcos cortou essa parte. Ele não expressou o sentimento de Jesus, até porque os leitores de Marcos, para eles não tinha sentido nenhum Marcos falar que Jesus chorou sobre Jerusalém. E fez uma crítica, né? Que mata os profetas, né? Marcos não. Marcos resumiu tudo numa frase porque ele queria ressaltar o quê? Olhar ao redor. É só isso que Marcos quer falar. Na sua tradução aparece a palavra? Tendo visto tudo ao redor. Tendo visto tudo ao redor. Mas tem tradução que fala na sua fala, pastor, olhando ao redor? Observou tudo em sua volta. Observou tudo à sua volta. Essa aí é linguagem. O Nilton anda com essas coisas. Não, isso aqui é NVI. Pior ainda. Boa mesmo essa dali, ó. Quem pegou a Bíblia lá? Vocês conhecem, eu já falei aqui sobre a minha Bíblia de estudo, né? Não. Já consegui. Podia ter vendido o cunhado. Tá. Feito o seu jabá, você não fez. Mas eu vou fazer bem no finalzinho, quando você estiver bem cansado. Muito bem. Então, olha o desafio aqui. Olha o desafio, Lucas. É que quando você não consegue olhar para a cidade, você também não vai conseguir olhar para a comunidade de fé, a igreja. Eu conheço muitos pastores que não tem o olhar dele para a cidade é zero. Até porque ele não foi educado para isso, né? A denominação, a história, não educou ele para isso. Então ele só olha, e além de olhar só para a igreja local, ele olha só na dimensão que ele chama de espiritual, né? Ele vai chamar de espiritual, não sei e as outras coisas o que é. E isso é ruim. Você entendeu? Isso é ruim. Então, primeiro olhar para Jerusalém e depois o olhar para o templo. Tudo bem? Aqui é Jerusalém e aqui o templo. Dá para perguntar assim, objetivamente, qual é o seu projeto para a cidade? Mas projeto objetivo. Você pode responder, ganhar para a cidade para Jesus. Tá, isso não diz nada. Parte do nada e chega a lugar nenhum. E qual que é o projeto? Tem um projeto para a cidade. O Toninho, vocês conhecem um pouco da história dele aqui. Eu lembro quando ele comprou o terreno lá, ele me levou todo animado e eu desanimei ele. Eu fiz de cara, sai, você não tem idade para isso, um monte de encrenca na cabeça. É verdade. E eu descobri que um amigo dele também fez isso, descobri agora, recente, o Saulo. Diz, José, eu fiz a mesma coisa, o Toninho é teimoso, ele comprou o terreno. E está lá, um baita de um espaço, né? Afastado em tese, né, da cidade. Ele deve ter um projeto para a cidade, né? Porque não tem como, senão não construiria um espaço tão grande daquele. É isso, tem que olhar para a cidade e olhar para a igreja local. Agora, deixa eu ilustrar, porque se eu não ilustrar, vocês não vão entender os próximos passos, que é o item 2. Tudo bem? Você lê o texto e o final do texto, Lucas, diz que ele... Vamos imaginar que ele chegou às 9 horas. Então ele ficou
das 9 a meio-dia, 3 horas. E o texto está dizendo, na leitura que ele fez, que já estava no final da tarde, não podia fazer mais nada, que o dia já estava acabando, e para o judeu, o dia acabando é 18 horas, às 6 da tarde. A nova tradução da linguagem de hoje diz: Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo, olhou tudo em redor, mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia. Legal a ideia, né? Então significa que era tipo 5h30, 6 horas, ele não pôde fazer nada, mas ele tinha ali no mínimo 8 horas, ou quem sabe 9 horas de observação. Deixa eu ilustrar, tá? É uma ilustração. Então Jesus chega lá no templo, né? Viu todo o movimento, viu a lojinha do Said, do Takemi, do Toninho, do Gladstone, do Nilton, das lojinhas, certo? Não, aí é sagrado, isso aí Deus já mandou. Tem um versículo sobre isso, autorizando. Ok, lá vem o Lucas. Lá vem o Lucas com o quê? Com o seu cabrito. De maneira devocional, ele vinha fazer o culto a Deus. Aqui Jesus observa, lá vem o Lucas, só que antes do Lucas chegar no altar, tem um fiscal do templo. E o fiscal do templo tem um aparelhozinho na mão e ele vai verificar se aquele cabrito está em ordem para ser oferecido em sacrifício, tudo bem? Aí ele coloca, só que tem um dispositivo no aparelho que ele aperta aqui e acusa que o cabrito está com defeito. Que o cabrito está com defeito. Ele acionou, aí acusou, aí o fiscal fala para o Lucas, o seu cabrito não pode ser oferecido em sacrifício, que ele está com febre. Ele diz, mas como? Eu tirei hoje cedo, eu criei ele de forma especial. Ele diz, fazer o quê? Ele diz, o que eu faço? O que você faz é o seguinte, está vendo aquele guichê? Você vai lá e vende o seu cabrito. Sai de lá e vai naquele outro guichê, tá vendo? Lá você compra um perfeito. Ah, tá. Aí o Lucas foi lá. Eu quero vender meu cabrito aqui. Aí o atendente pergunta, mas qual é o problema? Ele diz, o fiscal lá do templo diz que ele está com febre. Ele diz, ok. Aí pegou, pesou. Deu 5 quilos. Nós vamos pagar R$10 por quilo. Aí o Lucas reage. E Jesus acompanhando todo o movimento. O Lucas reage e diz, puxa vida, mas só R$10 por quilo. Ele diz, mas está com febre. Pode morrer, eu posso ter prejuízo. Tenho que mandar para o SUS esse cabrito seu. E os medicamentos e tudo. O Lucas disse, me vende aí. Tá vendido. Dá os 50 aí. Aí ele vendeu, deu os 50, ele vai lá no outro lugar. E Jesus acompanha. Só que Jesus percebe que enquanto o Lucas está fazendo o percurso do guichê 1 para o guichê 2, o cabrito também está. O cabrito também está fazendo o percurso. Aí ele chega lá e diz, eu quero comprar um cabrito de 5 quilos para me oferecer no sacrifício, como meu culto a Deus, etc, coisa e tal. Ok. O cabrito já chegou, ele coloca deu 5 quilos, ele diz, está aqui, seu cabrito perfeito, que bonitinho. Aí o cabrito fala para o Lucas, oi, quanto tempo? Aí ele dá o preço, R$20. Como? Eu acabei de vender a R$10 o quilo. Mas o seu estava com febre lá. Então Jesus, e não tinha nada, era só uma trama, um esquema, uma estrutura de comércio que tem se estabelecido. E Jesus vê todo esse movimento e vai
Só pontuando. Passa o dia todo observando tudo ao redor. Todas as movimentações, as motivações, os interesses. Você entendeu? Tudo bem? É lógico, é só uma ilustração para a gente ter noção do que Jesus fez no dia seguinte, porque ele não derrubou todas as mesas, ele derrubou as mesas irregulares, do ponto de vista da lógica que o templo foi feito para a adoração, né? Se vocês continuar lendo, ele vai terminar o texto no versículo 14 ou 15, dizendo o quê? O que ele diz ali? Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma algum fruto de ti. Seus discípulos ouviram isso. Aí o próximo, então. Fala sobre a purificação do templo. Isso. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, tendes se transformado em covil de salteadores. Ok. Essa covil de salteadores, esse esquema, né? Ouviu onde eles guardam os roubos. Hã? Ouviu onde eles guardam os roubos. Aqui a tradução da linguagem de hoje é esconderijo de ladrões. Né? Não é esconder no sentido de o ladrão roubou e vem se esconder aqui. É o sistema, tipo o lance do arroz agora, né? Tá dando um rolo no... Porque tem sempre um aproveitador que entra e alguém ganha com isso. Mas, enfim, voltando aqui. Pegaram o raciocínio, é isso que Jesus está observando. Deixa eu, não sei se eu entendi bem a tua colocação. Você disse que era necessidade de orar primeiramente fora de Jerusalém, depois do templo. Aí, se você não tiver a capacidade de olhar fora, não estará capacitado para olhar dentro. Mas aí a perspectiva não é olhar dentro para se consertar, para ir para fora? Essa é a outra lógica. São lógicas que não se conflitam. Não se conflitam, não. Desde que você faça os dois olhares. Não precisa começar de fora e depois dentro. E também necessariamente... porque se começar fora e não olhar dentro, não adiantou nada também. Sim. É fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se complementa, essa é a ideia. Precisa fazer os dois olhares. Se você estruturar por dentro, obviamente, você vai estar mais respaldado para você sair fora. Sim, essa esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. Funcionou tanto olhando a cidade como funcionou no tempo. Isso, Boa. Não, é isso. O que não tem... Por onde começa, não tem problema. O detalhe é fazer os dois. Os dois olhares. Agora, ajuda muito quem faz uma boa leitura da igreja local e também quem faz uma boa leitura da cidade. Ok? Ajuda muito. Agora, vejam isso agora de um aspecto diferente. Olha o nosso trabalho pastoral. Newton. O item 2 diz assim, além de Marcos 11:11, a expressão olhando ao redor é mencionada mais 4 vezes nesse evangelho. Então nós vamos olhar, Gladstone, cada uma das 4 e mostrar aspecto do olhar ao redor. Porque o olhar ao redor, Giovanni, não enxerga uma única coisa. Porque tem muitas coisas para você enxergar. Então, olha o que, passo a passo aí. Segundo Marcos. Quero dizer que só em Marcos existe esse termo. Vamos lá, primeira vez que aparece. Em Marcos 3:5. O que diz?
Jesus. Agora vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Mas ali, quem quiser já escrever, como o pastor Takemi já leu, é pensamentos. Tá? Mas vamos ler o texto agora. Aí você diz, não, mas Jesus que lê pensamento. Não, Jesus e pastores. Por quê? O pensamento não é algo subjetivo. Não, é assim, não. O pensamento é objetivo, é a linha de raciocínio. Por isso que quem melhor explica isso é a língua francesa. Não sei se vocês fizeram francês, eu também não fiz. Mas eu tive o privilégio de estudar alguns filósofos franceses e é muito legal ver que a palavra espírito em francês é traduzido como pensamento. Olha que tradução perfeita. Pensamento. Então, quando você lê espírito humano, no francês, que eu concordo e é o correto, um professor meu chamado, olha o nome do sujeito. Pensa no nome feio. Severino Pedro. Gente, mas vamos deixar, ele já morreu, vamos deixar em paz. Ele dizia assim, Josodá, que você quer ter acesso ao pensamento mais sofisticado do mundo, leia os franceses. Nunca entendi isso. Os anos se passaram, décadas se passaram, quando eu fui estudar os filósofos franceses, foi que eu fui entender, aí já era tarde. Mas voltando aqui. Os ingleses são mais rasos, né? E os alemães complexos demais. Complexo, mas o americano só faz para vender os filhos de uma égua, né? Mas, enfim, vamos falar bem da gente. O que interessa é a IPR. Mas vamos lá. O que você tem aí? Jesus lê o pensamento, ou seja, captura o raciocínio, captura o modo de ver o mundo, que chamaria hoje de cosmovisão. Tem isso que Jesus está fazendo aí, ele está captando a cosmovisão. E essa é uma tarefa nossa. Quando eu olho para uma cidade de Campo Mourão, o que essa cidade pensa? Como é que essa cidade se estrutura? Quais são os movimentos? Quais são as empresas que vêm para cá? O Arnildo, era o pastor da IPB, uma vez eu conversando com ele, ele teve envolvimento com a área da educação. Tá? Não sei em que aspecto. E uma conversa que eu nunca esqueci, ele disse que não é nada incomum, tá? Ele disse, quem domina em Campo Mourão hoje a educação são as ideologias de esquerda. Você entendeu? Então, olha, ele falou isso há 15 anos atrás. Pronto. Se eu não tivesse, olha, esses dados em cima da mesa eu não sei pensar, eu não sei construir a partir do pensamento da cidade. Você entenderam? Lê de novo o texto aí. Obrigado. Próximo. Olhando para ele em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu, e foi restituída a sua mão, santa ou outra. Isso, o 3:5. Ok? Tinha um homem enfermo ali no contexto. Tá? Vocês entenderam? Pode olhar que o foco não é a cura, percebeu? Se você ler o texto bem devagarzinho, o foco não é a cura. A cura é só um tópico de algo muito maior. Perceberam? Às vezes a gente não consegue... Por exemplo, quais são os visitantes que eu quero ter na igreja? O Nildo vai dizer, qualquer um. Não, foque. Selecione esse visitante. Como assim? É o que Deus mandar. Não, é o que você querer. Se você não quer nada, vem qualquer um. O que Deus mandar, vai mandar.
Não precisa de você. Não, mas eu acho que isso, vocês vão ficar tão irritados já. Não, o que é isso? Não, gente, é verdade. Tá? Lá em Umuarama, o Giovanni tem que decidir que tamanho de igreja ele quer, que tipo de ele quer. Quando eu digo ele quer, é meio agressivo, né? Mas a gente tem que determinar algumas coisas no sentido de foco, alvo. Vamos para o próximo texto. E é nessa linha, perceberam? O próximo texto qual que é? Quem poderia ler? Obrigado. Próximo. E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. O Edmar leu o texto aí, mas se você olhar o contexto, a partir do versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, vocês vão ver que foi o seguinte, ó. A mãe de Jesus, a Dona Maria, os irmãos dele, o Tiago, o Judas, os irmãos, aqueles pangaré, decidiram prender Jesus. Pegaram as cordas e foram buscar Jesus. Aí acharam Jesus num lugar, aí a casa cheia, Jesus sentado ensinando, do lado dele os discípulos que estavam comprometidos com ele, já fazia 1 ano e meio que os caras estavam andando com Jesus. Por que 1 ano e meio? É que quando você abre Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14, se você voltar no tempo do 3, 13 e 14, 12 e 13, aliás, vai dar 1 ano e meio até o capítulo 1, voltando. Então, nós estamos aí no meio do capítulo. Ok. Aí os caras chegam lá na porta, né, a mãe de Jesus, os irmãos, aí manda um recadinho, fala para Jesus que a gente está esperando ele aqui fora, para ele sair. A notícia chega, aí Jesus olha ao redor. Só que a gente acha que Jesus olha ao redor quando a notícia chega. Não. Jesus olha ao redor há 1 ano e meio. Essa expressão, olhar ao redor, ela tem uma dimensão histórica. Então Jesus faz o quê? Ele diz, sabe quem é minha família? Quem é? É aquele grupo. Não a mãe e os irmãos de carne. Você entendeu? Olha a sacada de Jesus. Então, Jesus, a frase aí, Jesus olha ao redor e ressalta a identidade de família, indicando quem verdadeiramente estava integrado com ele. Simples. Dizem, Gladstone, você tem 1 ano e meio aqui na igreja, né? 2, já vai. Mas os especialistas dizem que com 1 ano você já tem um retrato da igreja, etc., coisa e tal. E é verdade, né? Você tem que saber quem está integrado com o seu projeto de igreja. E porque tem os níveis, você entendeu? Tem os níveis. Eu não sei se tem 3 níveis. Básico, intermediário e avançado. Eu não sei se essa é a... Mas aqui, gente, tem poucos. O percentual é muito pouco. Dizem os especialistas que se você tem uma igreja de 100 pessoas, você tem apenas 5% de pessoas que, de fato, ouvem a sua voz. Que são teus discípulos, né? Eu não gosto dessa palavra, né? 5. E como a igreja ideal é só 125 pessoas, pelo menos, Newton, há 20 anos atrás, a CEPAL fez esse levantamento, a igreja ideal são 25 famílias, que daria 25 pessoas.
Hoje diminuiu as famílias, então tem que ter outra pesquisa para a gente saber qual é o total qual é a igreja ideal, qual é o tamanho da igreja ideal. Passou de 150, não dá mais para cuidar, e já vira uma bagunça. Só Jesus na causa. Quanto menos, melhor para você cuidar. Então, 5%. Aí tem aquela leitura, né? Tem os discípulos, simpatizantes, os exaustores, né? Que é a grande maioria. Exaustores é aqueles que só usufruem, né? Os clientes, sei lá, não sei. Mas enfim. Mas é o que você tem para hoje. Dá graças a Deus que ainda tem exaustores lá. Quantos podem dizer amém? Próximo. O texto é a terceira, Lucas, a terceira referência ao olhando ao redor aparece no 5:32. Quem poderia ler? Obrigado. Próximo. Difícil, né? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Interessante essa tradução sua. Jesus continuou. Essa tradução ajudou um pouco. É a minha, né? Ajudou, porque não significa que ele ficou só e pronto. Não, ele ficou observando. Lembra que o contexto é a mulher do fluxo de sangue, né? Ela toca em Jesus e Jesus sai procurando para identificar. Quantas vezes o olhar de Jesus, Gladstone, não cruzou com o olhar dela e Jesus percebeu porque ela tinha uma certa reação. Aí você diz, não, Jesus é Deus. Não, Jesus é ser humano. Senão ele não é nosso modelo. Se fosse Deus, não era o nosso modelo. Ele está olhando ali como ser humano, né? As reações. Tá? Minha mãe diz que sabe quando os filhos dela estão mentindo. Ela nunca me pegou numa mentira. Ele não está escutando isso aqui agora. Boa. Olha, ó, Deus punindo. Toca no ungido, você vai ver. Deus haja. Deus é comigo. Pega uma água pro seu amigo. Pega uma água pro seu amigo que o... Ok. O que você percebe aí? Ele, no olhar ao redor, gente, além de você discernir a cosmovisão das pessoas, que é o pensamento, além de perceber quem está fechado com você, você precisa, o que eu chamo aqui, de afirmar a individualidade das pessoas. Você entendeu? Porque você tem que olhar de maneira individual. Por mais, obrigado, Toninho, por mais que você vá olhar no grupo, que é o pensamento do grupo, você tem que valorizar a individualidade. Você entendeu? Porque as pessoas são diferentes. E a mulher do fluxo de sangue, ela era um ser. Ela não pode ser tratada grosso modo. Você entendeu? Singularidade. A singularidade, é que a singularidade encaixaria também. Eu coloquei individualidade para valorizar a pessoa. E a última coisa é o jovem rico, não precisa nem ler o texto, ele está autoexplicativo. E a ideia ali, Jesus olha ao redor e realça as impossibilidades humanas e afirma a possibilidade de Deus. É um texto mais fácil de entender, né? Porque Jesus vai dizer isso com todas as letras, né? Que aquilo que para o homem é possível para Deus. E o assunto é a salvação. Você entendeu? Mas isto só é possível através do olhar ao redor, da análise. Você entendeu? Eu acho que a gente, às vezes, falha na condução da igreja por inabilidade de olhar ao redor. Desde um gesto. Vamos supor
que alguém vem para o culto e trata mal alguém, dá sei lá, o que eu diria? Uma resposta atravessada. Aí a gente vai dizer, poxa, o cara mal educado, ignorante. Aí alguém que conhece ele vai dizer, mas ele não é assim. Alguma coisa mordeu ele. Aí se você voltar na semana, vai ver que o cara teve sérios problemas lá no trabalho. No dia mesmo ele foi repreendido, traído, deixaram ele chateado. Então, ele está apenas reagindo. Ele não é aquilo, é só uma reação circunstancial. Mas isso só se percebe quando olha ao redor, quando tem noção da onde a pessoa vem, o que aconteceu com ela. Você entendeu? Isso olha ao redor. Amém? Agora, olha que coisa interessante. Agora, nós vamos ver agora o quadro de outra forma, mas de uma forma pastoralmente mais digerível. Ok? Virando a página, o item 4, diz assim, como podemos desenvolver a arte de olhar ao redor a realidade nos dias de hoje? Eu vou dar algumas dicas aqui, isso eu tenho sugerido de modo muito especial. Vamos pensar em algo mais genérico. Eu diria que todo pastor, atualmente, precisava fazer uma faculdade de psicologia. Todos. Isso era necessário há 40, 30, não. 20 anos atrás não era necessário. Por quê? Porque o mundo não era fragmentado como é hoje. Ou tão fragmentado. Hoje não. Hoje a psicologia é uma ciência fabulosa. Fabulosa. É o que estuda o ser humano. Você diz, poxa, mas que tal uma faculdade de sociologia? Menos importante. Sociologia é muito legal, especialmente as ciências sociais que foca no estudo do ser também, não nas ciências políticas, não, essas não. Estou falando do estudo da sociedade. Mas eu prefiro indicar a psicologia. Todo pastor. Eu estou montando um curso para formação pastoral. É bem extenso a explicação dele, mas eu vou já irritar vocês de novo. Eu não vou sugerir, Gladstone, que o jovem futuro pastor faça teologia. Olha, a teologia acadêmica, como nós todos aqui fizemos. Não. Ele vai fazer um curso livre de teologia, focado na pastoral, mas a formação acadêmica dele é secular. Olha que virada de... Por exemplo, aqui é a faculdade que eu conheço, mas o que o Gladstone fez. 90% do que eu e o Gladstone fizemos não se aplica. Talvez ele se aplique. Mas é bem parecido. A minha faculdade se fundiu a metodista, apesar que não foi a metodista do Brasil, foi a metodista livre. Para você ver como elas eram parecidas. Mas 90% não tem nada a ver com o ministério pastoral. Eu estudei filosofia, estudei não sei o quê, estudei sexo dos anjos, estudei tudo você pode imaginar, menos a vida pastoral. Então eu montei um curso focado na vida pastoral, nas ações pastorais de 2 anos, mas isso é livre. Mas a formação
acadêmica que o pastor tem que ter é numa área de humanas. Pode ser psicologia, pode ser sociologia, pode ser direito, mas tem que ser alguma coisa que volta para o humano. O que você fala da psiquiatria? Não gosto, não. Não, Psicanálise. psicanálise. Eu prefiro não comentar. Regressão. Eu não quero voltar para o meu passado, não. É triste demais. Brincadeira. Mas eu não tenho muito o que dizer, não. E a psicologia topista lá do Tomate Aquino? Pessoas que vendem curso. Aqui tem uma menina que é amiga nossa, né, e talvez de você, da renovada Fabiola, esposa do Fábio. Não sei se ela tem especialidade nisso, porque ela me procurou uma vez, eu fiz uma especialização em Tomás de Aquino, e a gente dialogou muito sobre isso. Me parece que ela tem. Mas gente, a psicologia está muito atualizada. Só para vocês terem uma ideia, as melhores escolas de psicologia são recentes. 1998. Isso é muito aqui, tá? Quantos anos? 27, 28? 20, por aí. É o Martin Seligman, na psicologia positiva, que é uma das melhores. O pessoal dos coaches é que estragaram ela. Não estragaram não, eu discordo de você. Não, porque o Martin Seligman, ele realmente resgata uma coisa da psicologia que na guerra dos Estados Unidos morreu. Porque ele se preocupou em focar a problemática, não o positivo. O positivo da psicologia. Eu acho que o Martin Seligman, ele é um cara que tem uma visão muito ampla, só que também são cursos separados, não é a psicologia positiva como um curso de psicologia, né? É um curso... Sim, especialização. É uma especialização. Uma especialização, mas ela cai é uma das abordagens do curso de psicologia. Sim. Aliás, eu tive acesso ao Martin Seligman, porque minha esposa se formou em psicologia, e eu ficava ali fuçando, pastora, enchendo o saco, né? Isso aí eu sei fazer bem. E aí eu tive acesso a esse autor e me encantou. Não, o cara é top. Tem alguma pós-graduação nessa área? Tem bastante. Tem a PUC do Rio Grande do Sul, tem. O Martin Seligman. Mas olha, você que é um cara esperto, assim, ligado à psicanálise. Ok. Gente, é isso. Agora, outra coisa, gente, é participar. Esses cursos livres de psicanálise é só miguelagem. Não, eu não... Agora existem pós-graduações em psicanálise. Sim. Aí é bem melhor. Hoje tem a faculdade de psicanálise, é a única a primeira que tem no Brasil. Tem a faculdade, são 4, 5 anos de psicanálise. Olha aí. Rochado, Sim. E esses cursos menores de psicanálise, você não vai jogar fora. Você pode fazer, você não vai jogar fora, mas porque realmente te ajuda muito. Eu estou falando isso em causa própria. Eu estou fazendo uma especialização em psicanálise e a esposa é psicóloga. Né? Então a gente caminha por aí. Já dialogando, né? Por exemplo, eu fiz Enneagrama, que é muito bom no relacionamento. Enneagrama é top de arrebentar. Os temperamentos que você pode utilizar vai ser muito bom nisso. Como você falou, talvez o pastor aqui não vai deixar de fazer teologia, mas ele tem que se especializar na estrutura psicológica, emocional, porque senão é mais difícil. E hoje o desafio é grande. Quando eu fiz coach, por exemplo, eu fiz uma formação lá, fiz 3 formações de coach, nunca usei o púlpito para coach, mas no aconselhamento, nos conflitos, não, é tremendo. E aí, gente, tem uma ideia aqui no item 5 que queria só que vocês prestassem atenção. Eu não vou ler o item 5, vou ler só o item A, que diz assim: o ato de considerar a pessoa humana, eu coloquei em itálico aí, Toninho, implica o quê? Ouvi-la. Um dos ingredientes mais importantes
e mais negligenciado na igreja é o cultivo de ouvidos. Eu tenho um amigo meu da IPB, eu não sei se ele é pastor ainda ali na Lapa. Ele diz, Josodá, que a minha igreja cresceu através do gabinete. Eu contrato pastores auxiliares, né, que têm habilidade em gabinete. Mas é um caso especial, né, que de modo geral nós não queremos investir muito nisso, né, no gabinete, né, gasta muito tempo e, enfim. Ele diz... características da cidade, né? Boa. Cidade, essa cultura do gabinete pastoral é muito forte. Olha aí. Muito fortíssima. Olha aí. E funciona. Olha aí, que legal. Isso, obrigado por essa observação. Aí faz sentido ler a cidade. O que A que... cultura daqui de Campo Mourão, nesse sentido, o pessoal fala aí. É. O gabinete é fraco? Tem gabinete aqui em Campo Mourão? A gente atende muito, eu principalmente atendo muito no gabinete, mas ainda existe uma geração que gosta da visitação. Olha. Eu creio que daqui uns 5 anos já não vai ter mais essa geração. Porque a geração nova não quer pastor enchendo o saco na casa deles, não. Olha. Mas os antigos, eles querem que você perca tempo na casa Sim. deles para eles ficar perguntando, e o fulano? E o Beltrano? Mas- Eu não aguento. Não. Eu prefiro gabinete. Gabinete, porque né? ali é algo específico, tratável. Exatamente. Legal. Mas são pessoas que os outros pastores passados acostumaram Sim. com eles assim. Sim. De vir lá na casa deles, essa coisa toda. Então, Mas tem daqui duas... 5 anos vai ter, glória a Deus. Não, então você está dizendo que daqui a 5 anos vai ser mais forte a questão do gabinete. Com certeza. Ok. Às vezes até menos, né? É, Assim, sim. Estão colocando bem. Olha aí. Gente, então tem 3 coisas que você precisa ter ouvidos atentos. Diz assim, letra B, mas a quem o pastor de uma igreja local deve direcionar esses ouvidos atentos? E os ouvidos atentos não é só dele, Gladstone, é de um grupo. Você entendeu? Não é só os ouvidos do pastor, é de um grupo, tem que ser... Dependendo da cultura da cidade, a equipe tem que agir, não é só o pastor. Primeiro, acima de tudo, o pastor deve ouvir, é o óbvio, né? Quem? Deus. Em segundo lugar, o pastor deve ouvir a comunidade de fé, que é aquilo que a gente já falou aqui, que é o templo, né? Tá ok? Prestar atenção no movimento. E aí vem a resposta que vocês também já ouviram. Em terceiro lugar, o mundo, Jerusalém. E aí, nessa regra aqui, o Takemi está certo, né? Primeiro se ouve a igreja, depois ouve o mundo. Ouvir bem a igreja ajuda no ouvir ao mundo. Mas é ao mesmo tempo, a ideia é essa. Muito bem? Aqui embaixo tem um pequeno resumo que depois vocês se divirtam ali. Vamos para o nosso segundo e último ponto, que talvez aqui sim é que você precisa fazer o quê? Qual é a letra B aí? O que diz a letra B? Agora você vai precisar ajustar o foco. Por quê? Eu aprendi isso com o chefe do Gladstone. Tá? Ele tem de uma série de vídeos, né? Ajustando o foco. Aí eu perguntei, era o bispo da Metodista, há 2 anos atrás. Eu falei, qual que é a ideia, bispo, desse ajustando o foco? Ele disse, Josadak, é a luneta. Tá? É a luneta, ele me explicando. Didaticamente ele foi horrível, né? Mas ele diz assim, ó, você vai ajustando, né? Você quer ver algo mais amplo, você abre um pouco mais. Você quer algo mais específico, você fecha e foca.
Eu falei, ah, cabra bom. Já sabia de tudo isso, mas falei para ele que estava... Posso aproveitar a deixa e fazer uma propaganda aí? O bispo João Carlos que está falando vai estar aqui. Ele não é mais bispo atual, ele é emérito agora. Ele é doutor em missiologia. E ele vai falar desse assunto aí, missão Olha. urbana, olhar para a cidade. A Olha, experiência dele de pastorear 200 igrejas. E junto vai estar com ele o missionário da África, King Sprite. ah, eu já vi ele. Já viu? O cara Vi. é muito bom. Ele Aham. está em Gana, na África, fazendo uma missão. Ah, E então a gente resolveu, como ele vai estar aqui nos Estados Unidos, esse cara, o Willis João Carlos, fazer uma conferência missionária aqui. olha, que legal. É aquele... Você divulgou lá, né? Eu divulguei lá. Olha, gente, olha aí. É tanta procura que eu estou querendo reforçar aqui. É, não... Eu fico preocupado com... A gente faz eventos assim, geralmente dá a gente. Quando fala de missão, que deveria dar mais, vem menos, né? É. Então, eu estou mais focando com vocês, colegas pastores, né? Porque não é para falar da nossa casa, mas o João Carlos ele é acima da média. Sim, sim, Ele sim. é um doutor, É, ele não. psicologia nos Estados Unidos e tal. E agora ele vai falar com mais liberdade, ele não é mais bispo atual, então ele vai falar das experiências que dá certo, né? Do crescimento de igreja, experiências locais que ele presenciou. E aí a gente sempre está atrás de, tem que fazer missão, a gente nunca consegue. Está aí uma oportunidade. Fora o Fernando, que vocês conhecem, que é um Mourão, né? Que se vocês ajudam, muitas vezes ajudam na missão, vocês vão ter mais um camarada para Sim. falar, poxa, Legal. investir E esse, em missão, e o, alguém que tem e esse outro cara lá, o Kim, pride. ele é bom. Eu ouvi ele umas 2 vezes, eu acho. Muito bom. Gente, é uma boa oportunidade do que nós estamos falando aqui. Obrigado pela deixa. Gente, a letra B é um texto aí, como vocês estão vendo, de Marcos 22 a 26. E quem sabe, né, os autores bíblicos, o que eles escreveram é tipo o que você prega domingo à noite. O que você faz? Seleciona o texto e manda ver. Domingo que vem seleciona outro. Qual a base? No que a igreja está precisando. Tudo bem? É isso que os autores faziam. Eles tinham um público-alvo, no caso de Marcos, eram os romanos. Então ele não se preocupava com detalhes que se interessava, que o interesse era só judaico. Ele deixou de lado. Ele pegava só o que interessava para o seu público-alvo. Aí você raciocina comigo. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, Giovanni, você vai verificar que ele começa o capítulo 8 com a multiplicação dos pães. Aí você diz, por que ele colocou a multiplicação dos pães aqui? Aí se você continuar, você vai ver que ele vai falar na sequência do fermento do fariseu e do fermento do Herodes. Para você pode não ter ligação nenhuma, para Marcos as coisas se conectavam. E ele termina esse raciocínio, tanto da multiplicação dos pães com a ideia do fermento, falando assim, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem. Aí ele retoma no versículo 20, mais ou menos, ali 19, 20, ele retoma a questão da multiplicação dos pães. Então ele faz uma conexão direta da multiplicação dos pães com o fermento e com o que ele vai falar agora. E o que ele vai falar agora? Nada a ver, né? O que é? A cura do cego. O que o cego tem a ver com multiplicação dos pães com fermento? Tudo a ver. Por quê? O Marcos está lidando, como vocês vão ver aí, no item 1, diz assim, a ideia de ajustar o foco
pode ser ilustrada no milagre de Jesus em Marcos 8, 22 a 26, onde podemos perceber 3, o quê? Momentos. Então você tem o quê? Os 3 momentos que você pode identificar como os 3 toques, ok? Eles são ilustrativo para a lição que o Marcos quer comunicar. E é bem pastoral. Todo mundo que fala desse texto vai falar dos 2 toques, né? Só que são 3 toques. Qual o primeiro? Jesus pega pela mão. E agora observe, Jesus pega pela mão e leva o cara para o... Isso não é só pegar na mão assim. Ele conduz a pessoa. Agora, a má notícia é que tem gente na sua igreja que você vai conduzir para o resto da vida e eles nunca vão sair do nível 1 para o nível 2. Você diz, não, está amarrado, sai dele. Não, gente, tem gente, você vai ter gente na sua igreja que são fiéis ali, mas eles não avançam dentro da lógica que você gostaria, e ele não vai sair do ponto 1 para o ponto 2. E alguns ficam só no ponto 2, não vai sair para o ponto 3. É só você fazer uma análise, quanto tempo você tem na igreja, e fazer estudo objetivo. Não pode ser assim só no olhar, tem que ser análise mesmo, acompanhamento. Tem gente que não avança. Alguém disse aqui que o protocolo do Filemon é colocado e as pessoas... Não é que eles têm preguiça, é porque não entra mesmo. É igual eu com matemática, gente. Eu tive uma professora de matemática, uma japonesa, ela me deixou em recuperação. Você entendeu? E eu não vou entrar em detalhes, mas na recuperação, quando eu terminei de fazer a prova, colando, fazendo tudo, ainda tirei 7,5. Gente, eu quase ficava em recuperação da recuperação. Porque eu só conto até 9. Entrou 2 números, eu já me perco. Minha mente não é matemática. Não adianta. É burrice. Não, minha inteligência não é matemática. Aliás, nem deveria ter essa matéria na escola. Ok, então, moral da história. O que você tem aqui? Você tem cegueira. Coloca aí. Cegueira. O quê? Total. Jesus, o cara com a cegueira total, você tem que conduzir 100%. Ah, não, tem que avançar. Tem que avançar, mas não quer dizer que vai avançar. A segunda qual que é? Na letra B. Visão. O que acontece aí? Visão parcial. Ele, observa ali, ele vê as pessoas como árvore. Não estava vendo nada, só o vulto. Mas tinha avançado. Então, na sua igreja, quando o cara está vendo isso aqui, já dá graças a Deus. Está vendo alguma coisa? Está embaçado, mas prosperou, avançou. Você entendeu? E você investe, pastor, aí atende no gabinete, escola bíblica e culto, e o bicho parece que está regredindo. Mas é salvo em Jesus, vai para o céu, e se der o dízimo, melhor ainda, mas não avança, pastor. Eu sei que na lógica de vocês,
Avança. Pastor, mas às vezes tem pessoas que mudam de ambiente e avançam. Ah, lógico, agora. Interessante. Olha aí, agora você captou. Eu acho que é o ambiente, não é nem o pastor. Eu acho que Não, o pastor nunca tem culpa. o pastor pouco participa ali da influência do banco, essas coisas. Aí, gente, Pastor com cegueira total. aí depois, qual que é o segundo, o terceiro? Visão total. Aí sim. Agora você acha que todo mundo chega lá. Gente, não chega. É um número bem pequeno. Agora, esses que chegam aqui vão influenciar os outros. Vai cuidar dos outros. Olha aí, esse menino não sabe de tudo. Vocês não valorizam ele? Eu sou quase mestre já. É. Você entendeu, gente? Agora, olha, pegando o que o Newton colocou, é que vocês não consideram isso, vocês não acham que isso não é verdadeiro. Quer ver? Terminou em qual versículo? Qual foi o versículo? O 20? Sim. Agora, presta atenção, eu vou dar só uma ilustração. Presta atenção no 27, o que acontece? Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Nazaré e Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem diz os homens que sou eu? Agora presta atenção, Marcos colocou essa entrevista de Jesus com os discípulos na sequência do cego. Presta atenção, ele está na cabeça de Jesus, a história do cego é só para ilustrar algo maior. E agora ele chama os discípulos e diz assim: gente, vocês têm uma pesquisa aí, não tem, de boca de urna? Ah, sim, nós temos uma pesquisa aqui, Jesus. Ele diz: e aí, quais os dados? O que os dados dizem? Aí alguém disse: ó, Jesus, aqui tem um dado que 80% diz que você é João Batista. Aí Jesus, vixe. Jesus não é João Batista. Está embaçado. Eles estão olhando para Jesus e vendo João Batista. Pegaram? Jesus diz, não. E tem mais dados aí? Ah, foi feito pelo Ibope, uma nova pesquisa aqui, chegou fresquinha. Aqui, Jesus, ó, os dados. Vamos colocar no computador, no gráfico aqui. Ah, tá pronto, Jesus, no gráfico aqui. Qual que é? Elias. Jesus, ai, Jesus. Ai, eu. E depois? Ah, tem mais uma aqui, Jesus. Essa é boa, hein? Ah, aqui, ó. 90% diz que você é. Observa aí, o profeta é o quê? É singular, é plural? Profeta plural. Aí lasca. Aí Jesus vai piorando o negócio. Porque estava dizendo que Jesus era um Sofonias. A pessoa, quem quer ser Sofonias? Nem Jesus. Mas presta atenção, aí Jesus para e diz, tudo bem, agora Jesus sai desse universo genérico e vai para o universo da comunidade de fé. Os caras que andaram com ele 3 anos. Nessas alturas já pode olhar que eles já estão indo para Jerusalém. No capítulo 8, eles estão indo para Jerusalém. Daqui uma semana, Jesus vai ser crucificado e morto. Aí Jesus chama os discípulos, vem aqui todo mundo, vem. Agora me diga uma coisa, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Então Jesus espera isso aqui? Não. Jesus espera isso aqui? Não, Jesus espera isso aqui. Aí, pode olhar, Jesus não pergunta para Pedro. Pedro responde porque ele é o representante do grupo.
Muitos de vocês ficam acusando Pedro, que ele atropela todo mundo, que ele é precipitado. Nada disso, ele é um cara normal, melhor do que aqueles membros da sua igreja. Ok? E aí, o que ele responde? Visão total. Só que tem um detalhe que vai doer. As pessoas que chegam aqui podem ter recaída. Por isso que precisa do ministério pastoral permanente. Por quê? Tem que ter recaída. Marcos continua. Se você olhar aí no texto, observe que Marcos, depois disso, vai falar de discipulado. Discipulado, 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 até o final do capítulo, correto? Dá uma olhadinha aí. Aí ele entra no capítulo 9. Acharam o capítulo 9 agora? Vamos lá. E o que tem no capítulo 9? Como é que abre o capítulo 9? A transfiguração. O que é a transfiguração, Newton? É Jesus ao avesso. Ou seja, ele vai ter um momento especial onde ele vai ser a própria figura de Deus, né? O lado divino dele. Só que o detalhe não é esse. O detalhe é que quando ele fica todo glorioso, aí os discípulos, né, estão ali, aí acham aquilo fabuloso e falam assim: vamos fazer uma barraca para você, Jesus. Vamos fazer outra barraca para o outro pangaré do Moisés e outra para... Agora, olha vocês aí, qual é a primeira palavrinha do próximo versículo? O 6. Aliás, o que diz o versículo 6? Lembrando que esse versículo não está no evento. É Marcos escrevendo 35 anos depois, fazendo o seu comentário. E Marcos escreve assim: ih, Pedro falou bobagem. É isso. Que quem não sabe o que falar, vai falar o quê? Aí você diz assim: poxa, por que Marcos falou isso? É porque Pedro falou asneira. Agora, qual é a prova que Pedro falou asneira? É a primeira palavrinha do versículo 7. Qual é a primeira palavrinha? Mas tem uma palavrinha ali a seguir, e a melhor, Taquema, a melhor tradução que deveria aparecer aí, que é a tradução clássica para esse texto, é imediatamente. E o texto diz que Pedro ainda estava falando. Não diz? Ou seja, quando Pedro abriu a boca, façamos 3 cabanas, aí Deus levantou do trono, veio numa rapidez e chegou, cortou a fala. Porque quando as pessoas não sabem o que falar, você tem que cortar a fala. Por isso que eu já cortei bastante falas aqui hoje. Estão pegando o raciocínio? Agora, a sacada é que... o que Deus diz? Olha o que Deus diz. Vocês têm que ouvir só Jesus. Eles estavam colocando Jesus, Moisés e Elias na mesma categoria. E isso é o quê? No mínimo, ou é confundir Jesus com Genésio. Então tem recaída. O grupo que falou lá, tu és o Cristo, eles estão confundindo Jesus com Elias,
com a tradição. Perceberam? Aí Deus diz, ó, vocês estão equivocados. Cabana, se tem que fazer cabana, esses caras aqui não merecem cabana coisa nenhuma. Vai ter cabana lá no Dake. Pegaram o raciocínio? Não tem cabana para ninguém. Se tem alguém que merece cabana, é só Jesus. Perceberam? Tem sentido isso? Mas o que eu estou falando é só que tem recaída. As pessoas perdem, pastor Gladstone, a maturidade. O pecado faz isso, a falta de relação com Deus. Por isso que o pastor precisa olhar ao redor, discernir a realidade para promover mudança. Isso tem que ser permanente. Está tendo sentido? Aí caiu naquele Hebreus 5, 12, 13, né? Já deveria ser mestre ainda, precisa de se alimentar direitinho. O que eu quero dizer é que as pessoas podem chegar aqui numa evolução, eu estou levantando a ideia, mas eu estou dizendo que quem chega aqui não é um estado de permanência. Tem que cuidar, né? Por isso, volto a dizer, pastor Toninho, a importância do pastor. Mas isso pode acontecer com o pastor. Com exceção da renovada. Né? Enquanto o Advani estiver lá, isso não vai acontecer. Eu queria que vocês respondessem aí na página 26. Desculpa. Gente, só rapidamente aqui, na 25. Eu só preenchi aqui. Isso. Olha ao redor para perceber os movimentos. Movimento você tem que acompanhar esses processos. Segundo, escute as perspectivas, que são as pessoas estratégicas, Giovanni. Às vezes a gente precisa ouvir essas pessoas, eles têm um olhar tão bom como o nosso. Ouça a Deus e o mundo antes de se decidir. Antes de decidir, sem precipitar. Porque é aquele a igreja e o mundo, quer dizer, Jerusalém, eu vejo muitos lugares os pastores fazendo projeto, Gladstone, mas sem ouvir. Gastar de graça dinheiro. Tem que ouvir. Então eu queria que você desse uma nota aí na ponto 3, pergunta de aplicação prática, diz assim, que nota de 0 a 10 você dá a si mesmo quanto à sua habilidade de olhar ao redor? Dê uma nota a si mesmo aí. As mulheres têm um olhar. Não, mas é fantástico. Essa ideia de colegiado,